Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos nós de forma generosa hoje e sempre. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos continuar hoje falando sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, a nossa série de exposições sobre o Apocalipse. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero ler com vocês aqui um trecho da palavra de Deus. No final do capítulo 1 do livro do Apocalipse, por favor, abra aí a sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Então, você que abriu aí, diz assim o versículo de número 20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então nós temos nesses domingos em que nós estamos expondo o livro do Apocalipse, e especialmente nessa série de pregações sobre as cartas às igrejas do Apocalipse, nós estamos então fazendo um gesto simbólico de acender as nossas candeias, os nossos candelabros, simbolizando cada uma das 7 igrejas. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, já falamos no domingo passado sobre a igreja em Esmirna, e hoje nós vamos acender a nossa terceira candeia, a candeia referente à igreja presbiteriana em Pérgamo. Então eu vou pedir ao meu auxiliar, acendedor de candeias, o Alexandre aí, ó. Alexandre, acendedor de candeias e ele já está vindo hoje com a candeia acesa. O candelabro já veio aceso para evitar contratempos como na semana passada, tá certo? Esse é o candelabro referente à igreja em Pérgamo que a gente acende hoje, e ele vai ser posto cumprindo a nossa, o nosso círculo, para a gente fechar na última igreja aqui ó, gente, aqui atrás dessa pilastra tem isso, o gancho ali para você colocar. Exato, pronto. Tá joia? Tá todo mundo vendo a candeia de Pérgamo acesa? Maravilha. Então, agora eu quero com vocês fazer a leitura então do texto referente a esta igreja, e ele está lá então no capítulo 2, os versículos de 12 a 17. Capítulo 2, versículos de 12 a 17, nos dizem assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aqui, que Deus os abençoe. Oremos, meus irmãos. Deus, louvado seja o teu santo e excelso nome. Muito obrigado por esta noite, obrigado por este encontro, obrigado por essas pessoas aqui, obrigado, Senhor Deus, porque a tua presença transforma esta reunião num acontecimento singular para as nossas vidas, que é o encontro com Deus vivo, santo e verdadeiro. E agora, Senhor Deus, que nós estamos diante da tua palavra, eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, fale ao nosso coração através da exposição desta palavra santa e bendita. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Meus queridos,
há mais ou menos uns 20 anos atrás, no auge do movimento de batalha espiritual. Esse texto era um dos preferidos do movimento, por eles fazer menção a coisas como: aí está o trono de Satanás, este é o lugar onde Satanás habita. Então isso era uma espécie de prato cheio para o movimento de batalha espiritual, que era muito afeito a mapeamentos de lugares, como se na verdade cada lugar fosse uma possessão de um determinado principado ou potestade demoníaca. E ali eles dominavam, ali eles erigiam o seu trono e causavam todos os males a partir disso. Então, para uma teoria dessa, o texto da carta à igreja em Pérgamo parece embasar esse tipo de visão. Mas nada disso, na verdade, acontece e subsiste a uma análise mais criteriosa do texto. O texto em nada refere-se a esse tipo de visão, de um mapeamento espiritual e de um lugar onde os seres do mal habitam e dominam ali. De fato, o texto faz menção a um lugar propício a que Satanás possa enredar as pessoas, possam então cativar as pessoas, torná-las cativas e escravizadas. E de fato Satanás tinha determinada proeminência, mas daí até deduzirmos que aquele lugar era uma das espécies de geografia exclusiva da ação de Satanás, está muito distante. Eu quero convidar você nesta noite a entender um pouco essa igreja e ver como, na verdade, a mensagem à igreja de Pérgamo se parece muito, na verdade, ou ela é muito oportuna para pessoas como nós, que vivemos num país tão sincrético quanto a cidade de Pérgamo. É um desafio para nós como cristãos. Então vamos entender um pouco do que acontecia aqui em Pérgamo. Pérgamo, na verdade, ficava a cerca de 70, alguns dizem 90 quilômetros de distância em linha reta da cidade de Éfeso, passando por Esmirna, ao norte. Então era exatamente uma cidade que ficava localizada também numa montanha rochosa, e talvez até por isso ela se tornou vamos dizer assim, a capital administrativa da província romana na Ásia. Nós falamos que Éfeso, por conta do seu tamanho, da sua importância, do volume talvez dos negócios, fosse a primeira cidade em importância. Mas a capital administrativa da província romana da Ásia era Pérgamo, porque lá morava o procônsul, que era a autoridade política mais importante da hierarquia romana em províncias do império. Então ali era a habitação do procônsul. Mas Pérgamo não era importante apenas por isso. Pérgamo também tinha uma importância muito grande por conta da importância intelectual que exercia no mundo antigo. Talvez tenha sido a cidade mais importante daquela época em termos de intelectualidade, de produção intelectual, de importância intelectual. Lá em Éfeso ficava a maior biblioteca do mundo antigo. E para vocês terem uma ideia, o conhecido material de pele finíssimo, levou uma espécie de nome associado à cidade, o pergaminho. Recebeu esse nome porque a cidade de Pérgamo talvez fosse a maior produtora de pergaminhos que existia na época. Tamanha era a sua cultura e o apego às questões de erudição. Como se não bastasse, Pérgamo era a capital do sincretismo religioso. Ali se adorava com afinco praticamente todos os deuses do panteão romano e grego. Todos. Mas especialmente, ali existia um culto fortíssimo, com um templo fortíssimo dedicado a Dionísio, deus do vinho. Ali também tinha talvez o maior templo dedicado a Zeus, a maior divindade dos gregos. Lá em cima, a 300 metros da planície, tinha um enorme templo para Zeus, uma construção em mármore suntuosíssima, branquíssima, que de longe se avistava, construído, era mais ou menos em 27 a.C., esse templo dedicado a Zeus. Mas o que chamava mais atenção em Pérgamo
era o culto a Esculápio, ou Asclépio, como alguns preferem, o deus da cura, símbolo das curas médicas da época. Ali tinha todo um grupo de sacerdotes de Esculápio, que atendiam e que era famoso pelas suas curas. Pessoas do mundo inteiro afluíam para Pérgamo para buscar cura para os seus problemas. Para se ter uma ideia, o culto em Esculápio parece que tinha cerca de 200 filiais, mas o centro do culto era em Pérgamo. Lá morava, ou lá chegou a morar e a exercer a sua profissão, o mais famoso médico da antiguidade, Galeno. Foi lá na cidade de Pérgamo que ele exerceu a sua profissão e morou. Pérgamo era esta cidade. Agora imagine esse contexto, uma igreja cravada no meio disso. Uma igreja cravada neste contexto. Agora me diga, diante dessa descrição desse sincretismo, Pérgamo se parece ou não conosco, com a nossa situação? Tem muita coisa a ver. Por isso talvez o estudo desta igreja requer de mim e de você uma atenção mais especial, porque ela vai tocar diretamente nos desafios que eu e que você temos. Primeiro, era preciso proclamar a simplicidade, o paradoxo do Evangelho num ambiente saturado e orgulhoso do seu próprio saber. O desafio era falar de um Evangelho simples. O desafio era falar de um Evangelho que comporta alguns paradoxos. O desafio era falar de um Evangelho que Deus nos deu, nos alcançou, e que é muito simples, num contexto onde as pessoas cultuavam as complexidades, as coisas suntuosas, o saber mais rebuscado. É esse o primeiro desafio. O segundo desafio que testemunhar de Jesus na cidade de Pérgamo acarretava é o de proclamar a exclusividade da adoração a Cristo no ambiente de sincretismo sedutor. O que é que eu quero dizer com isso? Era importante para a igreja dizer que só Cristo precisava e podia ser adorado. Nenhuma outra divindade. Por mais que fosse sedutores os convites, ou sedutores os convites, para se prestar culto a outras divindades. Por mais que essa sedução também fosse exercida pela pressão do Império Romano, que tinha ali também um culto fortíssimo ao imperador. Mas o que se requeria do cristão é que ele adorasse com exclusividade ao Senhor Jesus, nesse contexto. E terceiro desafio era o de proclamar a suficiência da salvação em Cristo, no ambiente que exaltava outros salvadores. Interessante que tanto Zeus quanto Asclépio eram denominados de Sóter, de salvadores, tanto um quanto o outro, para a população de Pérgamo e para as populações que afluíam para Pérgamo para adorar a esses deuses. Eles tinham esses deuses como salvadores. E interessante que o Império Romano, ele não proibia outras religiões que tivessem os seus salvadores, contanto que admitisse também que os deuses do Império eram também salvadores. E esse era o desafio, era dizer que Salvador só existe um, é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, nem Zeus, nem Asclépio, mas Jesus de Nazaré. Esse era o desafio que a igreja tinha. Portanto, resumindo, o desafio de proclamar o nome de Jesus num lugar onde parecia completamente dominado pelas forças do mal, pelo próprio Satanás. É esse o desafio. E a carta então vai escrita para dizer como aquela igreja precisava se envolver nesse desafio da adoração a Deus num contexto tão adverso, através muitas vezes de elogios,
outras vezes de reprimendas, outras vezes de alerta. A carta vai nos ensinar a enfrentarmos o desafio em contextos de sincretismo terrível, como a gente testemunhar da fé com dignidade e sem negociar os valores cristãos. Primeiro, eu quero que você olhe para o texto aí nos versículos 12 e 16, e você vai ver que para quem quer servir a Deus no ambiente hostil, precisa saber que o Senhor é o justo juiz da história. Olha aí o que aqui dizem os versículos 12 e 16 do texto que nós lemos. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Olha só, um dos títulos que foram descritos então, que foi descrito então no capítulo 1, volta aqui, como é costume nas cartas. E desta feita, ele se apresenta à igreja de Pérgamo como aquele que traz a espada afiada de 2 gumes. É um título de juízo, que evoca a capacidade de Deus de julgar, mas não somente de julgar, mas de exercer o discernimento na hora do seu julgamento. Quando a gente chega no versículo de número 16, olha que interessante: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Eles quem são? Aqueles dentre o povo de Deus que foi infiel. O texto não diz que ele viria para julgar e julgando, ele iria condenar a todos indiscriminadamente. Diz que ele viria para julgar, e em vindo para julgar, ele iria fazer a separação entre os que se mantiveram fiéis e aqueles que se corromperam com os ídolos em Pérgamo. Então perceba como Deus se apresenta como um justo juiz da história. Essa dimensão de Jesus como juiz que voltará, muitas vezes é esquecida, outras vezes é exacerbada para meter medo, para impor uma evangelização à base da intimidação. Mas o fato é de que este justo juiz, ele prescruta, ele olha toda a terra, e ele há de vir para julgar vivos e mortos. Aleluia. E a gente não pode esquecer disso. Essa ênfase não pode fugir da nossa pregação. Nós não podemos esconder isso e nem também usar isso para atemorizar as pessoas e fazer uma evangelização do medo. O que a gente precisa é conscientizar de que o mundo não caminha a êxito, de que as coisas não estão soltas, de que as injustiças que vemos sendo perpetradas ao longo da história não ficarão impunes, de que a história tem um juiz que é justo, e esse juiz é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber num contexto de adversidade para testemunhar a fé. Deus, ele é justo juiz, e Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Precisamos ter essa consciência quando pensarmos no testemunho da nossa fé em contextos adversos, como aqueles enfrentados pelos cristãos lá na cidade de Pérgamo. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, para quem quer testemunhar a sua fé em contexto de adversidade, precisa saber que o Senhor conhece o contexto em que estamos inseridos e nos capacita a sermos fiéis. Olha, é interessante como o texto fala aqui no versículo de número 13. Conheço onde você vive, ou sei onde você vive. Curioso que ele chega lá na igreja em Éfeso, e ele diz assim, olha, na igreja de Éfeso: eu conheço a sua situação. Para a igreja em Esmirna, ele diz assim, aliás, para a igreja em Éfeso, ele diz: eu conheço a sua atuação, conheço as suas obras. Para a igreja em Esmirna, ele diz: eu conheço a sua situação. Ele diz assim, ó, eu sei das suas aflições e dos seus sofrimentos. Mas quando ele se refere a Pérgamo, ele faz referência a uma outra coisa. Não é mais a atuação da igreja, não é a situação dela, mas é o contexto em que ela está inserida. Ele diz assim: sei onde você vive. Eu conheço este lugar que é o trono de Satanás. Eu conheço esse lugar porque é o trono de Satanás. Provavelmente a referência ao trono de Satanás fosse pelo conjunto dessas religiões todas que oprimiam o povo naquela época.
Talvez fosse uma referência direta ao culto ao imperador, que era forte. Talvez fosse uma referência a um lugar destacado do templo de Zeus. Ou talvez fosse uma referência à divindade Esculápio, que era retratada como uma serpente, e é até hoje. Como a serpente para o cristianismo ficou como símbolo do próprio inimigo, talvez Deus estivesse fazendo, a carta estivesse fazendo referência a isso, ou a tudo junto. Mas a verdade é que Jesus diz assim: eu sei onde você está, eu conheço o seu contexto. O que é que ele quer dizer com isso? Muitas vezes a gente sofre e a gente acha que está abandonado porque as pessoas não sabem da nossa situação. Quantas vezes você já falou assim para alguém: se você soubesse o que é que eu estou passando? Não é assim? Se você soubesse o que é aquele lugar. Tem gente que usa isso até para reclamar do trabalho. Se você soubesse que inferno é aquele, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece o lugar onde estamos. Aleluia. Ele conhece até melhor do que nós mesmos. Ele conhece o lugar que estamos. Ele sabe das dificuldades. Ele sabe o quanto os lugares estão rendidos à ação do diabo. Ele sabe as possibilidades de redenção. Ele sabe das possibilidades de cura. Ele sabe como um lugar pode ser danoso. Ele conhece como ninguém o lugar em que estamos inseridos. Ele conhece Salvador. Ele conhece o Brasil. Ele conhece esse mundo, porque Ele mesmo criou. E os seus olhos não desgrudam, aleluia, da sua criação. Ele conhece. Para quem quer viver a fé cristã com integridade em contextos adversos, precisa saber que Deus conhece o lugar onde a gente está. Ele sabe o lugar que a gente vive e que é chamado para testemunhar da nossa fé. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, para quem quer testemunhar de Deus num ambiente difícil, precisa saber que o Senhor odeia a duplicidade, seja ela ética, teológica ou de qualquer outra forma. Os versículos 14 e 15 do texto que nós lemos dizem assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Olha só que coisa interessante. Ele vai fazer referência a Balaão e vai voltar a fazer referência aos nicolaítas, que nós já nos encontramos com essas peças lá no livro, lá na carta à igreja de Éfeso. Nós já falamos dela, tá certo? É um grupo que não tem muitas informações. Inclusive alguns chegam a deduzir, como ela é citada geralmente em companhia com Balaão, que fosse também uma outra forma de se referir à heresia de Balaão, só que na época em que essas cartas foram escritas. Mas de qualquer forma, o texto faz uma referência àqueles que dentro da igreja estavam cultivando uma atitude típica de Balaão. Foi contratado por Balaque, um rei de outro povo, para amaldiçoar o povo de Israel. E em troca disso, ele iria ganhar dinheiro. Eis o primeiro problema: a avareza, o apego ao dinheiro de Balaão. Balaão tenta algumas vezes amaldiçoar, mas não consegue. Então o texto vai se desdobrar dizendo que o povo liderado por Balaque, as mulheres se envolveram com os israelitas, com os homens israelitas, e induziram esses homens a participar dos seus cultos e das suas orgias. O texto lá em Números não é muito claro em dizer que foi Balaque que fez isso. Mas interessante é que a tradição do Novo Testamento, por 3 vezes, chega a mencionar que esta atitude de induzir Balaque a armar essa cilada para o povo, foi feita por Balaão. Daí que Balaão passou para o imaginário do povo judeu na época de Jesus como aquele que tinha instruído maliciosamente Balaque a armar essa estratégia de seduzir o povo de Israel, sobretudo os homens, para se imiscuírem com as mulheres
de outro povo e então participar das suas orgias. Onde é que isso nos leva? O que é que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer quando a gente vive essa duplicidade. Olha, eu sou de Deus. Perceba que o texto diz que a igreja era fiel, mas, contudo, tinha alguns que seguiam a doutrina de Balaão. Ou seja, é fiel, mas não somente ao Senhor. Esse é o nosso problema muitas vezes. Somos fiéis ao Senhor, mas não somente a Ele. E não serve. Não serve, assim não serve. Se somos fiéis ao Senhor, precisa ser somente a Ele. Esse é o problema. As pessoas participavam, então falavam assim: olha, nós vamos para a igreja, nós somos fiéis ao Senhor Jesus, mas nós nos reservamos os direitos de participar também do culto a Zeus. Participamos também das comemorações Asclépio. Quando a gente está doente, a gente vai e consulta Asclépio para a cura. Quando existem os banquetes com aquelas carnes saborosas, a gente olha assim e diz o seguinte: não, o ídolo não é nada. A gente vai lá e participa do banquete, não vai acontecer nada conosco. Atitudes como essas são condenadas. O texto diz que esse tipo de duplicidade era abominação diante do Senhor. Era abominação. Aí ele pode dizer, a carta pode dizer: olha, você é fiel, mas eu tenho contra você, porque alguns dentre vocês aí seguiram pela mesma linha de Balaão, que foi instrumento do diabo para levar Balaque a armar ciladas para o meu povo. A gente precisa entender que em contextos assim, a gente precisa manter a nossa fidelidade exclusiva a Deus. Não é sermos fiéis a Deus, mas também fiéis a outras lógicas, a outras divindades, a outras formas de culto. Por mais que isso pareça antipático para os nossos dias, a gente precisa manter essa fidelidade, essa exclusividade na nossa adoração apenas a Deus. Aleluia. É isso que o texto está nos dizendo. E por fim, em quarto lugar, o texto nos diz que para aqueles que querem enfrentar os desafios da verdadeira fé, num contexto difícil, adverso, a gente precisa saber que o Senhor é a medida certa e suficiente para dar sentido à nossa vida agora e depois. É a medida certa. É a medida suficiente. Aquele que vai dar sentido à nossa vida no agora e no depois. Por que é que eu falo de suficiência? É interessante a gente olhar a figura aqui usada no versículo 17. A recompensa. A recompensa aqui é descrita de uma forma dupla. Diz assim: ao vencedor eu vou dar do maná escondido. E este mesmo vencedor vai herdar uma pedra branca com um nome novo escrito, que somente ele saberá que nome será. Olha essas duas figuras, o maná escondido e a pedra branca. Primeiro, o maná faz referência àquela alimentação que o povo de Israel desfrutou no deserto depois da saída do Egito. Quando tudo parecia perdido, quando o povo parecia sem recurso nenhum, eis que Deus milagrosamente alimenta o povo com maná. E aí mais tarde Jesus vai dizer que a verdadeira bebida e a verdadeira comida são o sangue e o corpo dele. Ele em si é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Ele que é o alimento mais do que suficiente para a nossa alma. Ou seja, para aqueles que estavam deixando que o estômago fosse senhor, que os apetites, que os desejos fossem senhores da sua vida, participando das orgias, dos cultos em Pérgamo, a promessa para o vencedor é de que ele seria alimentado com alimento vindo dos céus e que isso era suficiente para ele. Ele não ia ter necessidade de nenhum desses outros alimentos. Nenhuma necessidade de apetite, de atender, de satisfazer a esses apetites desordenados, porque seriam alimentados pelo maná celestial, ou serão alimentados pelo maná celestial. E mais ainda,
o texto diz que essas pessoas receberão a pedra branca com o nome escrito. Aqui, é claro, a maioria dos intérpretes, eles divagam muito e às vezes discordam muito, mas algumas coisas são muito oportunas aqui, que são unanimidades entre eles. O uso dessas pedrinhas brancas, primeiro, era uma espécie de declaração de vencedor, era uma senha recebida pelos vencedores nos Jogos Olímpicos da época, e eles voltavam para sua cidade com uma tabuinha de mármore branco, como declaração de que eles foram vitoriosos. Era a espécie da medalha de hoje. Eles voltavam com isso, como declaração de que eram vencedores. Mas também essas tabuinhas eram usadas, essas pedras brancas eram usadas como senha de acesso nas festividades públicas e nos templos pagãos. As pessoas tinham direito de acesso a essas festas mediante essa tabuinha. Mas além desses dois usos, tem o uso jurídico delas. Nos tribunais daquela época, quando o juiz promulgava a sua sentença, ele tinha diante de si pedras brancas e pedras pretas. Se a pessoa julgada recebesse as pedras pretas, era sinal de que ele estava condenado. Se recebesse as pedras brancas, era sinal de absolvição, de que ele estava livre. Junte todas essas imagens. O desportista que é vencedor e volta para casa como vitorioso. A pessoa que é aceita no banquete das bodas do Cordeiro, porque ela pode entrar, pois tem a senha de acesso. E a pessoa que foi absolvida dos seus pecados pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. Isso é mais do que suficiente. Isso é mais do que suficiente. Quando a gente estiver testemunhando a fé nos contextos adversos, a gente precisa se lembrar de que Deus tem para mim e para você o alimento para toda a eternidade, para o agora e para o depois, o verdadeiro alimento da nossa alma, o maná dos céus. E de que Deus, Ele nos julgou em Cristo Jesus e nos declarou justos pela justiça de Cristo. Portanto, nós somos vencedores, e como vencedores, nós somos convidados e teremos acesso à boda do Cordeiro de Deus para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Amém. De uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É esse o convite que o texto faz para nós. Deus conhece a nossa luta, irmãos e irmãs. Deus sabe o lugar onde a gente está. Deus sabe dos desafios. Mas Ele cuida da gente. Ele cuida de mim, cuida de você. E o que Ele tem reservado para nós é um banquete maravilhoso. Não vale a pena a gente perder tempo com estes pseudo-banquetes que às vezes os poderosos oferecem, que às vezes o sincretismo nos oferece, esses apetites carnais que muitas vezes nós nos deixamos dominar por eles. Não vale a pena. O que vale a pena é mantermos a nossa adoração exclusiva ao Senhor dos Senhores, porque Ele tem o alimento para a nossa alma, para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, encha a nossa vida de graça e nos capacite a testemunhar da fé verdadeira no contexto mais difícil e mais adverso, misturados com todo esse sincretismo religioso que é típico dessa nossa nação. Em nome de Jesus.